Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, nesta manhã de primavera, onde celebra o Dia do Servidor, né? Uma homenagem a todos os servidores, não só deste tribunal, como também de outras instituições. Eu indago aos eminentes pares se há algum apontamento quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver, encaminhamos então para aprovação. Anuncio que continua adiados em razão do pedido de vista os processos 47.520, 2.1 e o 28.874, que é o 2.2. Em mesa para julgamento, o embargo de declaração, recurso eleitoral, representação, propaganda política. A parte embargante é José Pedro Gonçalves Taques. A parte também embargante é uma coligação de vários partidos. E a parte embargada é uma outra coligação formada pelo PR, pelo PV, pelo PRB, PT, PTB, etc. Esse processo da relatoria do Dr. Paulo César Alves Sodré, que está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração opostos por José Pedro Gonçalves Taques e coligação Segue em Frente Mato Grosso, contra o acórdão aqui nominado, e que em sessão plenária de 7 de outubro de 2018, por unanimidade, negou o provimento ao recurso interposto. O referido acórdão ficou sem emendado, a emenda está aqui à disposição dos eminentes pares, ela não gera muita controvérsia, é bem simples. Continuo eu. O embargante alega que entre aspas, os presentes embargos visam prequestionar matéria com o objetivo de, em sendo necessário, permitir a interposição do recurso às instâncias superiores, em obediência às súmulas 24, 25 e 70 do TSE, bem como súmula 200 do STJ e súmula 282 e 356 do STF. Sustenta que pretende prequestionar a ofensa a tais dispositivos, pois, embora a Corte tenha afastado a ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afirmou que não seria possível rever o valor total, o que evidenciaria a ofensa ao parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 537 do CPC, até porque, como foi destacado no voto do próprio relator, o valor total da multa aplicada chega a praticamente 10% do volume arrecadado para toda a campanha. Finaliza argumentando que, em diversas representações envolvendo propaganda eleitoral no horário eleitoral gratuito, onde se alegava ofensas, e com poder de alcance da publicidade muito maior, chegou-se a fixar valores mais baixos em caso de descumprimento, como por exemplo R$ 2.000. Requer ao final o provimento dos embargos com a finalidade de prescricionar a matéria suscitada. Apesar de intimada, a embargada deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar contra-razões. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, o processo é muito simples. Nesse caso aqui, eu estou até acompanhando um precedente do doutor Ricardo, que aqui eu nomino, curiosamente, e aqui os outros advogados, honestamente, em nenhum momento apontam omissão, contradição, obscuraridade. Às vezes aponta-se omissão, mas não existe. Nesse caso, sequer apontaram. Eles foram direto ao ponto, dizendo que era só para prescricionar. Simples assim. E como não há mais necessidade de embargos para prescricionar, com a nova redação dada ao artigo 1025 do CPC, eu trago aqui o precedente do doutor Ricardo e eu estou rejeitando os embargos. Há algum voto diferente desse, encaminhado pelo relator? Então eu proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração oposto por José Pedro Gonçalves Taques e pela coligação Segue em Frente Mato Grosso, nos termos do voto do doutor relator. Não há nenhum processo em julgamento. Eu vou suspender a sessão e vamos retornar às 16h20. Eu agradeço aí a todos. Declaro reabertos os trabalhos da presente sessão. Novamente cumprimento meus ilustres colegas e servidores da casa. Mesa para julgamento, nós temos o processo 2.3, é um recurso eleitoral, eleições suplementar, registro de candidatura, o DRAP, partido, coligação, cargo, prefeito e vice-prefeito de Planalto da Serra, que está em curso ainda esta eleição. O recorrente é a coligação, a parte recorrida é a outra
chapa, e tendo como recorrido Dênio Peixoto Ribeiro e a Zilda Pereira da Silva Hipólito. Um parecer escrito pelo desprovimento do recurso, é da relatoria do Dr. Ulisses Rabanedo dos Santos, que passa a palavra. Ibanez. Físico. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto pela coligação Novo Rumo, Uma Nova História, contra a sentença de folhas proferida pelo juízo da 34ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a impugnação ofertada e deferiu o requerimento do registro demonstrativo de irregularidade dos atos partidários da coligação Juntos para Avançar, no município de Planalto da Serra, assim como de todos os requerimentos de registro de candidatura a ele vinculados para concorrer à eleição suplementar municipal de 2018 no mencionado município. Em razões recursais que eu estou transcrevendo em boa medida e que consta do relatório, alega-se quatro pontos da sentença que, segundo o recorrente, merecem reforma, que vou abordar com detalhamento por ocasião do voto. De todo modo, fiz a transcrição das razões a Vossas Excelências. Digo que encontra razões dos recorridos pugnaram pelo desprovimento do recurso e a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Já há o parecer escrito, né? No sentido de desprover o recurso, o senhor pode continuar. Só um minutinho, por favor. Consulta a digna Procuradora Regional Eleitoral. Senhor presidente, ratifico o parecer nos autos. Ratificado, a palavra retorna ao digno relator. Senhor presidente, o voto já está lançado. Eu só alerto os colegas que, quando abre o voto, consta ali o relatório, mas o voto está logo abaixo do relatório, veio num arquivo só. Então, conforme relatado, a coligação Novo Rumo, Uma Nova História, aviou recurso contra a sentença do juiz da 34ª Zona Eleitoral, que deferiu o registro do DRAP apresentado pela coligação Juntos para Avançar e de seus candidatos majoritários, Dênio Peixoto Ribeiro e Zilda Pereira da Silva Hipólito. Nas razões recursais já citadas, a recorrente alega que a formação da coligação Juntos para Avançar se deu de forma irregular, em decorrência da não observância do prazo mínimo de publicação do edital de convocação para as convenções por 4 dos partidos políticos que a integram. Aduz ainda que as 7 agremiações partidárias que compõem a coligação recorrida encaminharam suas atas ao cartório eleitoral com atraso, em descompasso com o artigo 5º da Resolução TRE 2187/2018, combinado com o artigo 2º da Resolução Regional número 1815/2016 e com o artigo 8º da Resolução TSE 23455/2015.
Sustenta também que as assinaturas apostas dos requerimentos que encaminharam as atas do PSB, DEM, PSC, MDB, PDT e PHS, apresentadas ao cartório eleitoral para registros, foram objeto de falsificação grosseira. Alega, por fim, que o candidato Dênio Peixoto Ribeiro figura como parte em várias ações judiciais e que, mesmo assim, suas certidões cíveis e criminais nas esferas federal e estadual são negativas, razão porque, no seu entender, a sentença que deferiu os registros é nula pela falta de julgamento de referidas demandas. Este o quadro. Digo que, quanto à primeira alegação da recorrente, relativa à falta de cumprimento de prazo de convocação dos filiados do PSB, PHS, MDB e PDT para participarem das convenções voltadas à escolha de seus candidatos, a matéria, por se afigurar de natureza interna corporis, não comporta questionamento por partido ou coligação alheia. Estou citando o precedente nesse sentido e digo, portanto, não tendo havido qualquer reclamação de partido ou filiado das mencionadas agremiações quanto à suposta irregularidade, quanto à inobservância do prazo de convocação dos convencionais, andou bem a sentença ao rejeitar o pedido angular. Quanto à segunda alegação, no sentido de que o encaminhamento ao cartório eleitoral das atas de convenções dos partidos que integram a coligação recorrida se deu com atraso de um dia, melhor sorte não assiste a recorrente. Sobre o tema, reproduz o excerto do parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, que por pertinente cita Vossas Excelências. Disse a doutora Procuradora: deveras, a recorrente limite-se a presumir a prática de fraude com base no fato das atas terem sido encaminhadas com suposto atraso de um dia. Diga-se suposto porque ouvida-se a recorrente que, considerando que as convenções ocorreram na data de 15 de nove de 2018, fato incontroverso, o prazo de 24 horas a que alude a lei de regência para entrega das atas em cartório se encerrou no domingo, dia 16 de nove de 2018, prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil seguinte, a saber, 17 de nove de 2018, data em que as atas impugnadas foram protocoladas na Secretaria da 34ª Zona Eleitoral. Conforme consta do calendário eleitoral, anexo da resolução TRE 2187/2018, somente a partir do dia 17 de setembro de 2018 é que o cartório da 34ª Zona Eleitoral passou a permanecer aberto em regime de plantão aos sábados, domingos e feriados. Portanto, as atas estão protocoladas dentro do prazo. Quanto à terceira alegação recursal, no sentido de que existiria falsificação grosseira nos requerimentos encaminhando as atas de convenções de vários dos partidos que compõem a coligação recorrida à Justiça Eleitoral, de igual modo o recurso não prospera. Isso porque, comprovada ou não a suposta contrafação, fato é que o documento onde ela teria ocorrido não possui importância alguma ao processo de registro do DRAP. Dito de outro modo, a recorrente anota que as supostas falsificações de assinaturas seriam se dado nos requerimentos que encaminharam as atas para registro e anotações no cartório eleitoral, não nas próprias atas das convenções dos partidos. Ademais, apesar de não prosperar o argumento posto na sentença, no sentido de que, aspas, esta não é a via adequada para este questionamento, podendo os impugnantes recorrerem a seara penal, fecho aspas, possui relevância o registro contido no ato sentencial quando afirma que, aspas, trouxeram aos autos os impugnados declarações firmadas em cartório a fim de rebater tal alegação, que é a de falsificação. No que pertine à quarta e última alegação, no sentido de que o candidato a prefeito Dênio Peixoto Ribeiro, muito embora responda a várias ações judiciais perante a Justiça Comum Estadual, apresentou certidões negativas, destaco, na linha do que apontou o Ministério Público Eleitoral, que a maioria dos extratos processuais carreados aos autos pela recorrente refere-se a ações cíveis em trâmite perante a Justiça Estadual, motivos pelos quais os processos não constaram e nem deveriam constar da certidão criminal negativa que instruiu o RRC do referido candidato. Ademais, ainda na linha intelectiva do custos legis, observa-se dos andamentos processuais que inexiste condenação cível ou criminal transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em desfavor do recorrido Dênio Peixoto. Por fim, como bem anotou a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, não consta dos autos certidão criminal expedida pela Justiça Federal de primeiro grau em nome do recorrido Dênio Peixoto. Referida certidão deveria ter composto o acervo documental do registro candidatura do recorrido,
Contudo, ali não tendo aportado, caberia aos legitimados ou à própria Justiça Eleitoral de ofício apontar sua ausência e tomar as providências legais. Contudo, isso não ocorreu. A falha passou despercebida pela representante do Ministério Público em primeiro grau, pelo juízo sentenciante e pela recorrente, o que, no presente momento, não comporta qualquer providência em desfavor do registro de candidatura, seja porque o candidato sequer foi notificado para supri-la durante a instrução do processo, como determina o parágrafo 3º do artigo 11 da Lei das Eleições, seja porque os efeitos da preclusão já se operaram sobre a omissão, dado se tratar de matéria afeta a registrabilidade do candidato. Analisando o RRC do candidato Dênio Peixoto em apenso, verifica-se que o mesmo não foi impugnado, mais um aspecto que reforça a impossibilidade de revolver a matéria afeta a falta de certidão neste momento, já que, conforme a súmula 11 do TSE, o partido ou coligação que não se insurgir a tempo e modo contra o deferimento da candidatura não possui legitimidade para recorrer quanto ao seu deferimento. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, eu nego o provimento ao recurso para manter íntegra a sentença que deferiu os registros do DRAP da coligação Juntos para Avançar e de seus candidatos majoritários, Dênio Peixoto Ribeiro e Zilda Pereira da Silva Hipólito, para que possam legitimamente participar do pleito suplementar no município de Planalto da Serra. Como voto, senhor presidente? Como vota o doutor Ricardo Gomes de Almeida? A doutora Vanessa Curti Perenha, doutor Antônio Veloso Peleza Júnior, doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Eu também adiro o voto do digno relator. Com isso proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Portanto, está mantida o registro, o deferimento do registro desses candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Planalto da Serra. Eu peço, portanto, ao digno diretor que faça a publicação de publicidade do presente acordo em sessão. Publicação na sessão de 28 de outubro de 2018. Acórdão número 27004, processo número 3343. Era isso, senhor presidente. Novamente, eu agradeço por hora o trabalho aqui de todos e vou suspender a presente sessão e nós vamos dar continuidade à mesma lá no Centro de Eventos Pantanal para finalizarmos o nosso trabalho deste segundo turno, que dar-se-á com o relatório da comissão, né, desembargador Pedro, de totalização dos votos. Então, obrigado por hora a todos.